Alô você, eu sou Franklin Lobato e nós vamos iniciar o nosso curso de nexo causal. Tudo que você queria saber sobre nexo causal e não tinha coragem de perguntar. Nossa aula está organizada da seguinte forma: nós vamos falar dos conceitos, das teorias, dos critérios, das causas e concausas e vamos abordar também as causas preexistentes, concomitantes e supervenientes. Depois nós vamos falar das teorias naturalista da omissão, normativa da conduta e falar sobre a questão do dever jurídico em relação ao resultado. Convido vocês para nos acompanhar nesse curso de nexo causal. Bom, o que é o nexo causal? É a relação física, natural, naturalística de causa e efeito que se estabelece entre a conduta e o resultado. O nexo causal é o que liga o tiro à morte da vítima, o soco à lesão, a ofensa moral em relação à injúria. Por essa relação, sabe-se que a conduta causou um resultado naturalístico. A pessoa que estava viva que morreu, a pessoa que estava com a sua integridade física inalterada e que foi lesionada. Bom, temos uma observação em relação aos crimes formais e de mera conduta. Não há nexo causal nos crimes de mera conduta, pois eles não têm resultado naturalístico. No disparo de arma de fogo, em que o cidadão simplesmente dispara uma arma, ou na conduta de violação de domicílio, em que o cidadão entra clandestinamente na residência da vítima, não há um resultado naturalístico. Não se fala também nos crimes formais, porque nesses crimes o nexo causal não tem valor, é irrelevante a sua ocorrência. Já que, por exemplo, no crime de corrupção, se o policial solicita do motorista um valor para que ele não aplique a multa, na hora em que ele solicita o valor, ele já está consumando o crime de corrupção, razão pela qual esse nexo causal não tem valor, porque se ele pagar a conduta, o dinheiro para o guarda, naturalmente é um mero exaurimento do crime. Bom, crimes omissivos próprios e crimes impróprios. Nos crimes omissivos próprios, não há que se falar em nexo causal. Atenção, nos crimes omissivos próprios, não há que se falar em nexo causal. Por quê? Porque no omissivo próprio é uma não ação, ele não agiu, ele não houve nenhum comportamento dele. Não há, então, aqui o dever jurídico de agir. Nos crimes impróprios, os crimes omissivos impróprios, o dever jurídico de agir existe e há, evidentemente, o nexo causal. Professor Franklin, mas queria que o senhor desse um exemplo. Na omissão de socorro, se o cidadão passa numa avenida e vê uma pessoa atropelada e não presta socorro, ele está praticando um omissivo próprio que não tem o dever jurídico, porque é uma omissão de socorro. Não foi ele que causou o acidente, ele simplesmente passou por lá. Mas no crime omissivo impróprio, em que, por exemplo, a mãe tem o dever de alimentar o seu filho e ela deixa de alimentar o seu filho e ele morre por inação, eu tenho um nexo causal que une a conduta da mãe à conduta do filho. Teorias sobre o nexo causal. Atenção, que isso poderá ser pergunta de prova. Causa adequada. Vamos lá. A teoria da causalidade adequada. A causa é a condição mais adequada a produzir o efeito. Para a teoria da causalidade adequada, a causa é a condição mais adequada para produzir o efeito. O que causou aquele homicídio? O disparo de arma de fogo. Então, o disparo é a condição mais adequada para produzir o efeito morte. Na teoria da eficiência, a causa é a condição mais eficaz na produção do evento.
A causa é a condição mais eficaz na produção do evento. Então, por exemplo, ele deu uma facada e deu um tiro na vítima. O que foi mais eficaz na produção do evento morte? O disparo de arma de fogo ou a facada? Dependendo da região, provavelmente será o disparo de arma de fogo, que é mais letal. Portanto, pela teoria da eficiência, seria o disparo de arma de fogo. Teoria sobre o nexo causal. Relevância jurídica. A teoria da relevância jurídica diz que a causa deve ajustar-se às figuras penais, produzindo o resultado previsto em lei. O que é o ajuste às circunstâncias penais? No caso do homicídio, o disparo que produziu o resultado previsto em lei, morte. A facada, que na lesão corporal produziu ofensa à integridade física. O dano ao celular da vítima de violência doméstica produziu a inutilização daquele aparelho celular. Teoria sobre o nexo causal. Ainda nós temos a imputação objetiva. O que é a teoria da imputação objetiva? Ela atribui a alguém a realização de uma conduta criadora de um risco relevante juridicamente proibido e a produção de um resultado jurídico. Imputação objetiva é uma conduta que cria um risco relevante e juridicamente proibido. Um professor de natação que convida os seus alunos para atravessarem o rio. Na hora em que convida os alunos para atravessar o rio, se a correnteza estiver muito forte, isso vai criar um risco relevante e juridicamente proibido para os alunos. Se um deles vier a sofrer uma dificuldade de natação, ele tem que ajudar essa pessoa, porque se ele não ajudar e esse aluno vier a morrer, ele criou um risco juridicamente relevante, proibido, e a produção de um resultado jurídico morte por afogamento, devido à questão dele não ter ajudado esse aluno. Então, a imputação objetiva, ela traz aí a responsabilidade do agente que criou um risco relevante e juridicamente proibido. Na próxima aula, nós vamos falar sobre teoria do nexo causal, mas vamos falar da teoria do conditio sine qua non. Alguma dúvida, alguma pergunta, mande para nós. Grande abraço.